Olá, tudo bem a todos? Sou Ezequiel Pezzi e é bom esse espaço, né, para falar do instrumento. Assim, lógico que são várias histórias e muitos estudos em cima do instrumento, então acaba que cada pessoa que vai falar sobre o mesmo faz dissertações diferentes, né? De quando começa, na verdade, o baixo, né, o contrabaixo, que era antigamente, né? Até o Betinho vai poder nos explicar melhor aí. Mas dei uma estudadinha só para não passar vergonha, viu, Beto? Ah, que bom, né? Que bom. Tu conhece um pouquinho meu instrumento, né? Não, é sempre bom, né? Porque toca junto, a gente tem que saber um pouco, né? Naquela discriminação do que o baixo só serve para acompanhar a carne, né? Igual arroz, né? Sim. Se eu for falar do teu, eu já me aperto. Não, depois nós vamos falar, então. Tá. Mas não sei grandes coisas, viu? No que eu li ali mais ou menos sobre as histórias, sobre o que fala, eu sei que o nome antes era contrabaixo, isso lá do, É. do século XV, né? Que é os Isso, instrumentos. isso. Tinha um tal de um contrabaixo famoso lá de 3 cordas, Domenico Dragonetti, chamava o rapaz. Isso. E E daí, então, e daí para cá, lógico que teve grandes alterações, né? Importantes influências de marcas. E daí eu sei que tu estava até me contando antes, essa eu não sabia. Tem um cara famoso aí, que foi o que antes teve um, né, que a gente até falou que não apareceu muito na história, lá em 1930, teve um o cara Paul Tutmark, foi o primeiro a apresentar um baixo elétrico, né, no mundo. então, o cara foi importante, né? Foi importante. Aí depois Mas a história é continua que aí. não vingou muito, sabe? Não vingou É, muito na época, porque então só existia outros instrumentos, ninguém executava um contrabaixo, né? Então, mais adiante apareceu o Léo Fender, Clarence Léo Fender, em 1951. Aí ele apresentou o primeiro baixo Fender Precision Bass, de 4 cordas. Aí sim começou a história do baixo elétrico, daí para frente. é interessante, né? Tu vê Interessante. que teve uma briga aí, né? Acho que tem uma marca muito famosa, se tem algum baixista acompanhando até aí o nosso vídeo, pode até comentar embaixo também, às vezes nos passa despercebido algumas histórias, né? Pelo que eu li também, era o Gibson dominava as guitarras da época, né? Isso, Dominava as vezes, e daí teve um confronto. Sempre tem que ter um puxando um confronto para o cara desenvolver algo novo, né? exatamente. Aí o Aí, Léo. aí como ele fazia, eu acho que o Gibson fazia só guitarras, né, na época. Então, para Sei. diferenciar, diz a lenda que o Léo Fender, ele foi radialista, trabalhou numa rádio. E ele achava falta de um instrumento que atuasse sempre nos graves dos alto-falantes, que começaram a fazer alto-falantes que trabalhavam muito nos graves. Então, ele achava uma deficiência, porque tu veja como tu toca também o Sei. piano volta e meia ele passa pelas claves grave, mas nem sempre, ele trabalha bastante nos agudos. Então, a guitarra trabalhava nos agudos, então faltava esse instrumento que atuasse sempre no grave. Aí foi onde que ele fez a criação do primeiro contrabaixo, um instrumento que trabalhava quase como a guitarra, só que trabalhando em tônicas, atuando só Sei. naquelas graves para encorpar o som. Então, na verdade, agora tu falou um ponto importante, até para quem entende um pouco de música, né? Quem não entende, Uhum. talvez vai ficar se perguntando o que seria isso. Na escrita da partitura musical, como o Betinho disse, da linha do piano, no piano a gente tem a clave de sol e na mão esquerda usa-se a clave de fá, que são para tons mais graves, né? E a clave do baixo Isso, ele atua praticamente sempre ali. então, porque para escrever o contrabaixo, ou até hoje, numa linha de uma música mais moderna, a gente parte do princípio da clave de Fá para não. São questões, eu acho que até mais por embelezamento da partitura, né? Se eu estou Isso. na clave de Sol, eu teria que baixar É, muitas vezes para as regiões bem mais graves, né? Apesar, diferencia as tonalidades, né? apesar que hoje em dia também tem, hoje em dia não foram criados há anos atrás, graças a Deus, bastante especificações sobre oitavas, né? Então, nós mesmo, para quem está nos assistindo, eu e o Betinho, quando a gente vai fazer alguma coisa de arranjo, até que coloca o próprio baixo, a gente não acaba nem usando a clave de Fá, né? Já usa tudo Exatamente. na de Sol e sabe onde o baixo vai estar trabalhando ali, né? Exatamente. Eu Mas trabalho conta um na pouco. oitava mais grave.
Mas assim, vamos um pouco mais para a história pessoal, né? O que que fez tu querer pensar assim, não, eu quero o contrabaixo, eu vou tocar o contrabaixo porque tem que ter alguma explicação. Eu, no meu caso, que eu toco acordeon, teclado ali, piano, eu cresci vendo gaita, né? Eu disse, não, eu quero tocar gaita, né? É legal, mas o Aham. baixo, assim, não, me desculpa os Ele baixistas. não sola, ele acompanha, né? Eu não consigo ver e dizer assim, pô, é legal. O que que fez tu te chamar a atenção, assim, pra dizer, não, eu vou tocar baixo, né? Conta um pouco mais da tua história aí, a parte da onde tu começa, depois onde tu passou em algumas bandas de nomes aí pelo sul, né, que a gente sempre comenta e fala e algumas pessoas não sabem, né? Então conta um pouco da história pra mais. Beleza. Pois é, é uma história meio engraçada a forma que eu me simpatizei com o contrabaixo. Porque assim, tu já viu falar de alguém que se interessou por uma coisa que tu não conhece? Mas eu não conhecia um contrabaixo. Nós morávamos no interior. Então, o meu irmão era baixista, mas ele não morava com a gente e eu nunca tinha visto o instrumento dele. E nem menos ele tocar o contrabaixo. Ele tocar guitarra. Então, o que chamou atenção mesmo foi essa ideia que eles tiveram de colocar um instrumento nos graves, foi o que me chamou a atenção. Porque quando eu escutava, que começou a ser os primeiros aparelhos de som, que tinha aquele som mais grave, meus pais compraram um. Então, quando tu escutava uma música, eu ficava impressionado com aquele som que vinha mais grave, sabe? Então eu imaginava o quê? Que aquilo era uma guitarra, ou um violão fazendo umas tônicas ali. Então eu pegava um violão do meu pai e eu ficava fazendo aquelas tônicas ali. Sei. Aí, um dia meu irmão foi lá em casa e eu tava fazendo isso. Ele disse, olha, tu tá tocando contrabaixo? Eu disse, olha, é esse nome que se dá para isso que eu tô fazendo? Eu disse, sim, é o contrabaixo. Daí, depois de uns 3 anos, que meu irmão foi lá em casa, que ele levou um contrabaixo. Um dia que eu vi que tinha as cordas muito grossas, principalmente a corda Mi, que é a primeira de cima. Então eu fiquei impressionado. Daí eu me apaixonei pelo instrumento, sabe? E aí, a partir dali, a batalha foi para conseguir comprar um contrabaixo. Aí fui com a minha mãe na loja Rei da Música, aqui em Caxias. Comprei um mega contrabaixo. Quem é baixista aí não vai rir, né? Mas é um tonante. Ó, Era uma madeira com cordas graves, mas eu tava realizado, né? Então, a partir dali, eu comecei a acompanhar as músicas no rádio fazendo aquele som. E aí foi o que me levou a gostar desse instrumento aí. Foi tocar nele. sim, e nisso aí tu já começou a tocar. Já pegou de cara, foi tocar as músicas mais. Porque a gente, às vezes, as pessoas estão fora do estado, estão nos assistindo, a gente fala aqui do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, né? Uhum. Eu sou natural daqui, acho que tu não é, né? Natural do Sul? Eu sou de Caxias. Aham. Caxias, também. Então, a música regional aqui é um estilo um pouco diferente do resto do país, né? Então é muito típico um baixista. É difícil, eu acho que um baixista aqui, lógico. Temos o próprio do Picumã ali, que é um baixista de instrumental, né? É um instrumentista de Isso é primeira uma linha. coisa diferente, eu acredito até que por os estudos, né? Porque aqui nós no Sul, acho que o Betinho, eu também, a gente já saiu tocando e já foi pro baile, né? Exato. A primeira escola foi o baile. Então, o Então, baixo no baile, ele tem além dessa função incrível, que é a função do baixo mesmo, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, que é, a gente brinca que, falando um modo mais chulo, né? O pé da harmonia, né? Onde faz aham. a cama para os outros instrumentos. Uhum. Então, no baile, além dessa função, ele também ele é pulsação, né? Ele é É. ritmo. Ele trabalha casado com a bateria, que é o ritmo. Ele complementa a bateria, como a bateria também. A bateria é um instrumento, diga-se que estranho, quando não tinha alguém que casasse uma harmonia junto, né? Porque ela não tem ela não faz a melodia da música, e assim o baixo ele se complementa e os dois nos graves fazem essa função de ritmo e harmonia. Sim. Eu não sei não vamos falar de idade agora aqui, né? Para não ficar meio, para ficar revelador, mas Não vai escapar disso. pelo que eu tinha estudado, que não é da minha época, ali na época dos Beatles, Rolling Stones, né? Eu acho que é da tua época, né? Que Uhum. teve aquele surto dessas bandas, acho que em 60 lá mais ou menos, foi quando também aumentou a venda dos baixos, né? Porque a galera começou a ver e também começou a se interessar, né? Eu não sei se Interessante.
Eu não sei se teu interesse, se tu chegou a ver algum desses, porque são ícones mundiais, né, na música, né, essas bandas. Eu não sei se tu chegou a acompanhar, estudá-los também, ou mais diretamente tu viu o baixo aqui mais no sul e começou a tocar. Então, as minhas primeiras referências eram no Rio Grande do Sul, como tu falou, a gente vive numa região de baile, né? Então, minha Sim. primeira escola no contrabaixo foi acompanhar músicas no rádio e depois já ir tocar um baile. Daí eu comecei mais adiante a apreciar músicos do Sul, que tocavam bailes também, mas músicos muito renomados, tipo Fábio Fisch, que tocou nos Garotos de Ouro, mesmo antes o Hamilton, que era irmão do Ivonir, que era aquela turma dos garotos, os três irmãos ali, se espelhava muito nessa gente. O falecido Ayrton Lima, que já descansa, também foi uma baixista de muita inspiração, que era o que mais gravava na nossa gravadora do Sul aqui, né, a Sim. City. Então, foi os que eu comecei a me inspirar neles, até começar a vir a videoaula, internet, sabe? Porque na tua época não tinha, né? Não tinha, não tinha, era a fita, ou o disco. Mas é uma questão interessante aí, porque como não tinha, como é que tu estudava? Sempre foi assim, logicamente depois deve ter algum acompanhamento, né, de algum profissional que a gente se preocupa em buscar para a Uhum. evolução. Mas no início foi totalmente assim, ouvindo e olhando de perto mesmo, né, num baile, Exatamente. olhando. Escutava no rádio, tentava tocar aquilo, ia nos bailes, via o pessoal tocando, e o meu irmão ser músico ajudou bastante também. Sim, Então, depois que veio a ideia eu sabia que quando alguém falava, tinha o Seu Castilhos, que tocava nos eventuais na época, Irmãos Bernardos, então, o Seu lá, um dos melhores baixistas que tem aqui em Caxias, pô, então eu vou lá na casa dele, pegava o meu baixo e ia pra lá, sabe, ele me escrevia umas escalas, me passava algumas coisas, fui buscando assim no início. olha só. Meu Eu primeiro tô, professor de escola mesmo foi o Ayrton Lima. sei. Eu tô aqui, para quem está assistindo, eu tô aproveitando, porque eu estudei uma breve passagem, mas de repente também quero aprender sobre o baixo, né? Eu acho que é importante para quem toca, eu e o Betinho sempre falamos isso, é conhecer, né, quem está do seu lado, né? Acho que Exatamente. o mais importante de tocar é isso, né? Porque às vezes para quem está aí agora olhando eu estou começando a tocar baixo, eu caí nesse vídeo aqui, eu vou ouvir o que que é que falam sobre o baixo. Então escute com atenção, é interessante não só estudar, né? Se o cara estudar, por exemplo, vou me trancar num quarto, estudar a escala o dia inteiro, tu não vai chegar do lado de uma banda e tocar com a banda, né? Tu vai tocar para ti, né? Exatamente. E eu acho que o, Exatamente. o que a gente carrega um pouco, não somos, né, eternos aprendizes, mas que a gente carrega sobre a música e principalmente sobre o instrumento, agora que a gente está falando que é o baixo, também é isso, é saber a execução junto com a banda, junto com o parceiro, onde ele cabe, né? Bom, eu Exatamente. quero tocar a nível hoje, se a gente falar nesse cenário nacional hoje no Brasil, falar sobre pipoquinha, né? A galera que está começando vai saber quem que é o gênio atrás do baixo, né? Mas eu quero tocar igual a Pipoquinha. Bom, aí além de estudar muito, ele partiu para um outro nível, que ele não está tocando com banda, ele é um solista, né? Ele usa o baixo Solista. como um instrumento de solo também, né? Então até tem CDs gravados, enfim. Mas agora uma dúvida. Hum. Tem um tal de baixo, na época que tu falou do Jazz Bass, né? Famoso, Aham. que era Mustang Bass, já ouviu falar? Eu dei uma Mustang Bass. já ouviu falar do Mustang Bass? Eu ouvi falar, mas eu não tenho muito conhecimento da história dele. Eu achei Mustang engraçado, né? Bass. Com certeza usavam os nomes característicos, talvez, da época, não sei, né? Ou para chamar Acho que atenção, né? chamou atenção, talvez. Pensando que o Mustang é um cavalo, tem um relincho grave, né? Tem lógica, né? Pode ser alguma ligação, né? Se alguém sabe aí, pode até nos explicar aí se foi pensado nisso ou não, né? Deixa escrito embaixo depois do vídeo para nós que a gente vai dar uma olhada. Falando embaixo, lá eu falei de contrabaixo, que era 3 cordas, Ah, né? E aham. no sul eu vi muito isso. Eu acompanho bastante comecei no baile, né? Fui para o centro-oeste, toquei no sertanejo, eu vi muitos também. E também escuto muito pagode e vejo baixos de 5, 6, 7 cordas, até mais. É, Exato. então eu dei uma olhadinha lá, eu vi que acho que foi em 1970 que teve os primeiros baixos de 5 cordas,
que é a diferença de tocar um 4 cordas por 5 cordas? Então, os baixos 4 cordas, como eu comentei antes, que foi criado o contrabaixo para atingir os graves, né? Então, Sei, as bandas de rock, muitos tocavam até com palheta. Então, eles gostavam de tirar aquele som mais metal, sabe? Então, tinha o baixo 4 cordas, mas depois tinha músicas clássicas ou coisas que precisava de mais corpo ainda, de sei, mais corpo na música. Aí veio o baixo de 5 cordas, foi em 1970. Dali em diante, foi criado o baixo de 5 cordas para essas funções. Onde que tem a quinta corda, que é uma quarta a mais para cima, sei. onde que tu atinge uma região muito mais grave do que o 4 cordas, né? Que eu, desde que eu toquei no baixo 5 cordas, a primeira vez eu já me encantei, assim, com o som da quinta corda. Tu vê que a gente toca com o Padre Ezequiel, as músicas dele também pede bastante esse corpo. Sim, Padre Zezinho usava muito, dentro da linha que nós trabalhamos hoje. Ele dá aquele corpo maior. Já o baixo de 6 cordas, ele tem tudo isso, tem o que o 4 cordas faz e essa quinta corda mais acima, e como você comentou dos instrumentistas, sim. ele também tem muito mais, tu consegue expandir muito mais solos, harmonia, até mesmo acordes, por ter uma quarta a mais para baixo, que é uma Olha, corda mais aguda. olha só que interessante, né? E aí tem baixos, eu acho que deve ter até muito mais cordas, né? Deve Tem, passar tem, tem, tem de 8, eu já vi. Os muito instrumentistas, mais. eles não têm limite, né, É, porque daí acaba pegando, além de fazer os acompanhamentos graves, os solos, né? Eu acho que o próprio, sim, o que eu tem mencionei. a técnica tapping, que funciona quase tipo um piano, né? Sei. Que nesses baixos tu consegue tocar uma música com acompanhamento e acordes, né? Qual Para é o nome quem da estuda muito, técnica? Como é que é o nome? tapping, Tapping? tapping, é. Olha só, interessante. E o slap também é uma técnica? O Eu, slap é uma técnica, tipo, digamos, dá um som percussivo, né? Que é onde que é sim. batido. Uh, eu não sei quem revolucionou o slap, mas não tem baixista que não goste, não se segure para fazer o Porque slap. o slap, na tradução, seria tapa, né? Tu dá Isso, praticamente um tapa, né? isso. Olha só que interessante. E nas músicas, assim, dá para falar um pouco também agora, como a gente está falando sobre o projeto, né, que a gente rodou com o Picumã, o Padre Ezequiel com o Picumã, que foi um instrumental, né? Dá para comentar um pouco sobre diferenças, né? Agora, é interessante para quem está ouvindo também entender. Por exemplo, lá no show do Padre Ezequiel, olha o Betinho tocando baixo, certo? Uhum. Mas muitos confundem, né? Ah, cadê o guitarrista, né? É uma parecida, Aham. vai dizer, o guitarrista, cadê o guitarrista, né? E como teve o show do Picumã junto, né? Então, no Picumã teve Terreira, né? O baixista. Guerreira. Aham. Então, incrível músico, né? Todos eles, na verdade, né? Aham. Falando sobre o instrumental, a criação, ali eles fazem uma linguagem da música que passa a emoção, né? Como o padre até comentou em alguns shows, que passa a emoção sem falar nenhuma palavra, né? Só através da parte Isso é tonal. difícil. E o Betinho também tem que passar emoção tocando, só que fica ali a gente chama É, hoje, para quem não conhece, a gente chama de cozinha, né? A gente fala assim, a cozinha da cozinha. banda, né? Que é a batera e o baixo, né? Pode até A comentar gente algumas músicas que tu faz, por exemplo, eu não sei se o baixo não tá aí, né? Não ligou, né? tem embaixo aqui. Tem Aham. baixo aí, pode pegar Tem ele, embaixo. mostrar o teu instrumento, mostrar as cordas, até mais ou menos. O povo saber que estamos falando de baixo, que estamos falando relativo aos shows, então fica à vontade, pega o baixo aí. Eu não sei se Exatamente. Vou está pegar ele que ele rolando já o tá som ligadinho. dele. Vamos ver se tá rolando aí. Cara. Vai lá. Todo mundo está assistindo aí, tá vendo que eu tô fazendo além de perguntas, eu tô aprendendo, Olha né? aí, ó. Eu sou curioso. O som dos Aí, graves. aí tá o baixo do homem. Vou botar o Só fone aqui. por curiosidade, o povo entender. Quando a gente compra um baixo, que nem tu falou lá, o teu primeiro baixo foi um tonante. Tonante. É. Esse aí é parecido com tonante? Não, esse aqui é bem diferente de ver. O tonante, ele não tinha uma alma. A alma que sustenta o braço, né, para ele se manter na regulagem correta.
Explica para nós aí, Alma. Explica um pouco do baixo para quem está vendo entender o que Então, que é o baixo que a gente está falando. então, vamos lá. O captador, né? Como ele é um baixo elétrico, é um humbucker. Os potenciômetros, a gente tem uma pré-equalização aqui, onde que a gente pode dar aqui todo o grave, dar mais um punch nos pesos, o médio, agudo, volume, e aqui a gente muda os captadores. Tocar mais na ponte, que aqui seria a ponte, né? No caso. A alma que eu falei vai por dentro do braço, né? Que mantém o sustento para ele manter assim alinhado. Tarraxas de afinação. Dentro aqui atrás vai uma bateria 9 volts, que ajuda no pré dele. Seria isso aí. E o som do baixo, para quem não conhece, é isso aí. É interessante, né? Isso seria uma linha, né, do baixo que tu estaria fazendo agora, né? É, diga-se levada, o ritmo Sim. de acompanhamento. Faz um pequeno solo de qualquer melodia aí, só para diferenciar que o baixo também faz a melodia, né? Vamos fazer uma bem tradicional, então. Até as crianças conhecem. Dá Olha pra só, fazer então, melodia viu? Então, também. quem quer. O baixo tem graça, assim, né? Acho que ele é pouco apresentado, né? Sim, ele é pouco Eu, quando, apresentado. eu, quando criança, eu não. Mais uma vez, perdão aos baixistas, mas eu não dava nenhuma bola, né? Porque eu queria o instrumento que era acordeão, que tocava, né? Mas depois que a gente evolui na música, indiferente do instrumento, a gente vê a importância do baixo, né? E sabe o que que ele é, o que que ele pode fazer, né? Sim. Hoje, pra quem acompanha um cantor, que é no caso que a gente trabalha, como tu falou, a diferença do Terreira lá do Picumã, ele é um solista, então ele sola. E no meu caso, como eu já acompanho um cantor, é mais o alicerce para ele cantar, né? Sim. Vai dando o piso da bateria. É acompanhamento só, né? Tu vê, não é. E não é muito fácil, né? No início, no baixo, tu estudava, como a gente estuda nos outros instrumentos, escalas também, ou não? Ou só tocava? No Então, início, Betinho, o povo saber um pouco mais que o baixo também ele faz melodias, né? Como a gente chama também. melodias. Eu falo isso que, assim, na minha época, quando eu comecei a aprender o instrumento, não me chamava muita atenção. Mas, se eu tivesse hoje, a visão de hoje, talvez, eu acho que alguns professores até, a gente acha bastante na internet, assim, que chama atenção, mas poderia chamar mais, né? Porque é um instrumento muito incrível, né? E também É. faz solos, né? Faz um solo aí, conhecido. Vamos fazer um bem tradicional, então, que até as Vai crianças lá. conhecem. Vamos ver se eu conheço. Ó, então agora eu Virou uma melodia. vou pedir mais melodia, então, Mercedita. Vai ser dita. Vamos ver, vamos usar. Mas aí tu já foi além, quem não conhece Além, não, já saí da quem não, Mercedita, né? Mas quem para ver não que conhece ele vai tem dizer assim, a mesma função que uma guitarra teria. Tu consegue tirar uma melodia igual de um piano, solar, mas a função sei. dele mesmo seria acompanhamento, né? Mas agora tu foi além, porque quem não conhece vai dizer assim, vixe, ele errou, ele foi tocar Mercedita e errou, mas não é. Vamos deixar Exatamente. explicado. Ele já foi por uma linha que a gente chama improviso, que é o que a gente comentou antes Exatamente. do Terreira, né, juntamente com o Isso. Picumã, né? Então lá, o que que se faz? Se faz um tema
No caso, nesse tema musical seria a Mercedita, né? Com as Uhum. melodias. Quando termina esse tema, chama-se cada um para um pequeno improviso. E aí, aí que entra aquela parte que eu falei lá atrás, no início da conversa, né? Que seria o estudo, né? Só que daí é Exatamente. uma forma de você aplicar o estudo, porque não dá para o povo, para quem é leigo, né? Estamos falando, não dá para. Acho que esse aqui cabe até para quem já toca um pouco também. A gente vê muito na noite isso, né? O cara, o cantor tá cantando, né? Uhum. Daí quando vem, tá um cara solando lá o baixo, o gaita no meio da voz. É Eu isso. fui assim. Olha só, uma vez eu tocava baile e quando eu comecei, quando eu tive o primeiro videocassete, que eu comecei a conseguir estudar videoaula, eu enlouqueci. Que tinha técnica de slap, tinha as de tap. E aí eu pensei, puxa, e o campo harmônico, olha quanta coisa eu tenho para botar numa música agora, que o início, quando tu não tem um auxílio de um professor, que era o meu caso, e só Sei. as videoaulas, tu fica neurótico. Daí fui tocar baile com a banda, nós tínhamos uma banda de gurizada ali, de 16 anos, Guto, Sandrinho, Eugênio Fagundes, e aí eu comecei a enlouquecer, né? Eu ia tocar uma vaneira, eu queria solar o baixo, apresentar o meu estudo dentro da música. Eu Sei. tava avacalhando, na verdade. Aí que tu falou que é o respeitar, né? Tá Isso. tocando uma música, toca aquela música, né? Acompanha. Sim. Então é interessante, faz um ritmo, vamos falar em ritmos aí. Depois eu vou pedir para tu fazer umas técnicas aí no baixo para quem está assistindo ver, né? Alguns ritmos, por exemplo, nossos aqui, o vaneirão, que é conhecido do Maneirão. sul aqui, né? Como é que seria no baixo? Trabalha aqui ó, na quinta, na tônica. É só isso. Isso aí, do bumbo, né? Tu. Aí, ó. Ritmo de vaneirão. Que é a vaneira Isso. é a mesma coisa, parecido. Lógico que cada um depois foi surgindo, né? Pegando os nomes conhecidos no Rio Grande do Sul, como bandas Tia Garotos, e outras bandas, eles foram os Monarcas, os Serranos, cada um foi colocando o seu estilo, né? Uns ficam Exato. mais no acompanhamento, mas Porque tinha necessidade de swingar isso aí, né? Que tu sei, ficar. Chico Castilho apareceu muito usando a quinta, né? Depois a tônica, a quinta aguda, mesclando com a quinta grave. Foi colocando o estilo, né? Da e o dupla. Léo do Tia Garotos lá, o que que ele usava de diferente no O baixo? Léo do Tia Garotos, ele era um músico bem tônica, que era a ideia do Tia Garotos, então. Tô voltando pra ficar. Fazia marcação, Eles faziam bem a marcação, que era um ritmo dançante, né? Eles ficaram conhecidos no início por essa sei. marcação forte que eles tinham. Claro que no decorrer de algumas gravações deles, eles também mostravam mais o talento e swingavam mais também, mas a proposta era essa Incrível, aí. incríveis tanto quanto no ritmo, em letras, mas também musicalmente, né? Temos ali Marquinhos Julián, acordeonista, Nossa, fenômeno do acordeon, né? Tantas criações. E todos como músicos individuais são muito bons também, né? toda a banda completa, eles procuraram formar uma banda com nível Sim. musical alto em todos os sentidos. Agora me veio o nome que nós estávamos pensando de antes, que era, eu não sei falar direito, né? Às vezes alguém vai. Se olhar, por favor, vai lá embaixo do vídeo e escreva o nome correto ou a tradução. É Larry, acho que se fala assim, Larry Graham. É, ator, agosto de 1946, que criou uma técnica, era um produtor e criou uma técnica no estúdio, onde A técnica do slap. na corda. Isso, é essa técnica mesmo. Hein? Como é que é essa Então, técnica? Mostra um pouquinho eu mais. vou baixar aqui, tirar Até minha para cara baixar a dali. câmera. É É uma melhor, fica técnica. O baixo ele trabalha com uma agressividade maior do que tocar aqui.
Aqui é o Sim, toque normal do contrabaixo, com esses dois dedos. E o slap, ele já é que o som sai mais agressivo já. sim. Lógico que tu não tem obrigação, tu não tem obrigação de saber, mas vou fazer uma pergunta aqui. Tem uma Hum, música conhecida nos fandangos do Rio Grande do Sul, hum, tem um baixista chamado Pequeno, que aham. foi ele que gravou a música. Chiquito Bordoneio. Não sei se tu chega a lembrar da música. Eu lembro que ele tinha fazia um slap lindo lá, ele gravou uma coisa É, bonita. era o início, a introdução da música era slap, né? Tu vê que as criatividades vão longe, né? Acho que era um É, gaitaço do tamanho do Brasil, não Gaitaço Tamanho do lembro. Brasil. Eu não sei fazer o slap dele, mas era alguma. Era algo assim. Era alguma coisa assim. Não, Era assim. nunca cheguei a tirar, mas eu sempre apreciei, um baita trabalho. Aí eu já toquei, nessa época eu já tocava, né? Uhum. Aí eu dizia assim, bah, bah é um linguajar nosso, né? Que sensacional, né? O cara usar o início da música em slap, eu disse que diferente, né, cara? Chamou muita atenção na época. Muita atenção. Eles revolucionário isso aí na gauchada também. E o que tu tem a dizer aí nesse estilo, assim, como o que te chamou a atenção foi o baixo e, enfim, tu já deu uma explicada breve sobre o baixo, né? As cordas, o instrumento em si, o corpo, né? A gente já sabe, porque às vezes é um assunto que a gente fala até com pessoas à nossa própria volta, Uhum. da família mesmo, né? Eu vou falar de acordeon, por exemplo, com meu pai, foi quem me começou a me ensinar, mas eu converso sobre preços, valores e não consegue entender a diferença, né? Por Uhum. exemplo, o teu tonante era um baixo com 4 cordas, acredito eu, não sei se era 4 ou 5, Quatro, era quatro. 4 cordas e tinha o Uhum. mesmo formato. Quem olha assim vai dizer, não, é a mesma coisa. Mas o que que Uma coisa. diferencia? Isso é a madeira, é tinta, É a madeira, é o captador? braço e meio com o captador humbucker, ele tem uma precisão muito maior de, para o som, né? Sim, Ele dá mais pressão, mais timbragem nos potenciômetros, feito com uma qualidade muito maior. É o que sim. proporciona um timbre muito mais poderoso. Olha só. É o que eu falo sempre, né, do acordeon, então a gente tenta explicar, até para quem está começando, se chegou até aqui agora com nós no vídeo, né? E, eu sempre quis tocar baixo, mas por quê? Qual que é a pergunta? Por que que eu quero tocar baixo? Para tocar igual. Porque hoje em dia acredito que os mais novos não vão ser tão fãs assim de um segmento igual na época que surgiu, né? Estourou Beatles, estourou outras Aham. bandas, assim, né? Aí os caras estavam lá, como eles eram os artistas, com os instrumentos, e isso chama atenção, né? Guitarra, baixo, né? Mas para você apresentou algumas coisas aqui de melodia, né? Uhum. Que o baixo faz, sabe que o baixo pode acompanhar, que é a principal função, né? E o que que tu acharia, assim, tu falaria para dizer assim, não, é, aprende baixo que é legal. O que eu falaria? Eu dei aula de contrabaixo uma época. E aí, o que acontece? Muito principiante, quando a pessoa se interessa por um instrumento e vai aprender o contrabaixo, ele tem que passar a primeira coisa para ele que o baixo é um instrumento de acompanhamento, que tu vai ter os teus horários, tu tem que ter o conhecimento também, mas muita gente tem aquele ainda tem um palavreado que o pessoal fala que é vou aprender contrabaixo porque é fácil. Ele é fácil de tu executar. Como tu vê, a vaneira eu toquei em tônica e quinta. São duas notas para fazer um ritmo. Diferente que Sim, um violão, tu tem que colocar um acorde, um piano, duas mãos ali, ou gaita. Mas, é o que nós estávamos falando antes. Eu também preciso saber o campo harmônico no contrabaixo. Porque, para mim fazer um chamamé, eu tô usando, eu tô fugindo da tônica e quinta. Eu tô pegando uma tônica, terça e quinta. Se eu for fazer um arpejo, eu vou pegar a sétima, que é para fazer a melodia. Então, o baixista que vai estudar o contrabaixo, aprenda o ritmo, mas aprenda também o campo harmônico.
que vai ser importante para te desenhar de uma nota para outra, tu tem que saber as mesmas coisas que o pianista sabe. Isso Sim. é um conselho importante para quem pretende aprender o instrumento. Vamos traduzir um pouco mais para quem é mais leigo, né? Quem já sabe não precisa ouvir. Mas para quem é mais Exatamente. leigo, quando a gente fala campo harmônico, né? Isso aí vem do estudo que a gente chama, começa estudando por escalas, né? Isso. Faz uma escala simples, uma escala só para entender o que tu está falando. Tem que dominar, né? A primeira escala do campo harmônico, né? Que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E vamos para a oitava. Dó. Então, isso aqui todo, independente se tu vai tocar contrabaixo, flauta, acordeon, é a primeira coisa que tem que aprender, né? A partir daqui você cria o campo harmônico. Tá aí a pergunta, assim, tu estudava muito escala ou era preguiçoso? Tem que ser, ele Cara, tem que falar a no, verdade. no início, é por que eu dei esse conselho para os baixistas que querem começar, para quem é principiante e quer começar? Porque eu não queria estudar a escala, eu queria tocar música, eu queria sair tocando, que tu vê, Sei. a gente quer já sair tocando uma música, né? Então, no caso, eu aprendi a tocar e eu fui um bom tempo preocupado só em tocar. Depois que eu comecei a ver Sei. que eu precisava estudar exercícios de coordenação para tu ir tocar e o dedo funcionar, né, em os lugares. Sim. E essas tocadas assim tem diferença também na técnica, no dedo. Você toca, tem técnica que toca mais com a palminha do dedo aqui, ou você toca não é palminha, né, que fala, falei até errado, mas toca mais Ah, com essa região ou região da ponta do tu dedo? sabe que se toca aqui, né, com a ponta dos dedos alternado, para tu poder ter agilidade. Tipo, o guitarrista tem a palheta, né, para cima e para Sei. baixo. A gente tem os dedos, um alterna o outro. Não sei se dá para ver ali. Sim, dá pra ver. Então, Betinho, bom, já que tá com baixo aí, vamos aproveitar a técnica do slap, né? Do slap não, perdão, já tô confundindo técnica. É tanta técnica o baixo, eu nem sabia que tinha tanta. Os sons mais, tu estava falando que nos sons do sul, né, tem que tocar um pouco mais, eles desenvolveram a técnica entre o dedo e a unha. Como é que fica esse Então, som? em 90 lá por 95, 96, apareceu o Fábio Fischer tocando os Garotos de Ouro, com baixo Factor. E ele tinha um Sim, som muito aberto. Então, baixistas, para tirar aquele som, em vez de usar, a gente usa normalmente a parte do dedo sem a unha, para tirar um som mais veludo, assim. sim. E aí os baixistas desenvolveram uma técnica com dedo e unha. O dedo e a unha. Para tirar esse som aberto. Era um estilo bem do sul, assim, de tocar o baixo na vaneira, sabe? Bem aberto. Sim. Mas será que isso eles usavam por questão de sonoridade, ou... Porque, lógico, o som veio evoluindo, né? A questão de Uhum. as caixas de som porque eu lembro que meu pai comentava na época que tínhamos Albino Manique no auge, né? Albino Uhum. Manique, para quem não sabe, é um dos maiores acordeonistas do Brasil. Numa outra palestra vamos falar bastante dele, sobre o acordeão. Mas tinha no auge, então o som era bem, as caixas eram bem, não é precárias, né, a palavra, mas elas eram antigas, né? Não tinham muito, É, não não tinha a é, não é sonoridade das caixas de hoje, né? isso. Acredito que talvez não conseguia enviar para frente o som é mais aveludado, como tu falou. Será que eles Exato. fizeram isso para destacar mais o som do baixo? Pode ter ser que sim, porque realmente o contrabaixo, assim, ele sobressaía junto com a bateria nas caixas de frente do som, nas gravações, o baixo ele sobressaía com aquele som bem aberto. Então o pessoal do sul usava muito isso aí, nas vaneiras, os ritmos daqui, no caso, né? Sim. Falando em ritmo, tu fez vaneira, o vaneirão tu já fez. A vaneira seria o ritmo mais cadenciado do vaneirão, né? Antigamente no Uhum, sul fa- falávamos em tinha muitos solos, né? uhum. E a vaneira, né, que é vaneira grossa, algumas coisas assim, que são um ritmo um pouco mais cadenciado, né? É, o vaneirão era quase tipo um samba, né? Era bem para frente. Rá- Rápido, Da né? vaneira era mais lenta, mais cadenciada, o que também proporcionou os baixistas fazer levada do tipo. Como tinha um espaço, era mais lento, tu tinha um espaço melhor para te swingar
Então, foram inventadas algumas coisas, assim, no ritmo. Olha só, interessante. E outros ritmos aqui nossos, já que a galera está nos assistindo, porque a gente tem o shot que é diferente do forró, né? Nossa levada de shot é um baixo diferente do forró, né? Fala um pouquinho dos nossos ritmos. Vamos falar do shot, então. O shot também tu faz aquela tríade com tônica, terça e quinta. Ou isso era o shot bem autêntico gaúcho. Ah, é diferente, né? Ah, tinha o Tcheguri também, que fazia essa invenção aqui, ó. Lê Vargas. Mas acho que já vem lá do Hamilton dos Garotos de Ouro. Até se alguém estiver assistindo aí para corrigir. Esse aqui era bem do sul mesmo. Sim. Outros ritmos nossos é que o bugio, eu acho que a marcação era diferente no baixo. O Gil, ele usava a tríade também. Dança bugio é bom. Bem marcado. Onde que o pessoal dava aquele passo, sabe? Erguia a perna e dava aquele passo da dança. O baixo marcava bem aí, ó. Para quem não sabe aí, tá nos assistindo, o bugio é um ritmo tradicional nosso, e ele, dizem as histórias, né? Até quem criou os percursores, na época, os irmãos Bertucci, né? Tocaram o ritmo, então fazia no acordeão, tan, 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 tan. E isso imitava até na dança, era o caminhar do bugio, né? Que o bugio caminha, ele caminha balançando, né? Então, para quem não sabe, o ritmo já derivou do caminhar do bicho, né? Do bugio, do macaco, né? Então, e o baixo faz essa marcação bem em cima, né? E aí, entre outros ritmos, aí eu acredito que o vaneirão, o shot já Milonga, fizemos, que é um ritmo bem chamamé. do sul. Milonga também, que é um ritmo bem do sul. E tinha umas mais lentas e umas mais rápidas, né? Tinha umas mais lentinhas, que seria... mesmo a colocação, é a mesma montagem do chamamé aqui, tônica, terça e quinta, porém numa divisão diferente, né? Ah, interessante. Porque temos até a castelhana, podemos dizer que é uma milonga, né? Pela Castelhano é gravação. uma milonga. Aquela... Eles fizeram uma mescla ali, porque a bateria é vaneira e o baixo ele é milonga. Mas a marcação da caixa não fica... E o baixo segue. Interessante, né? Até, lógico, daí teria que se aprofundar sobre mais. A gente tem aqui no sul um pessoal das antigas que eles criaram algumas coisas daqui mesmo, como eu estava te mostrando o shot, essa milonga. O pessoal, eles faziam, o próprio Chico Castilho, né, ele swingava do jeito dele, usava as notas ali, aquilo era legal para quem dançava, né? Sim. E mostrando no baixo, você tocando, por exemplo, o shot, e se eu for tocar... Lógico, a gente toca junto, né, mas para quem talvez não nos conhece, vou tocar... Eu tenho um shot normal nosso, né? Deus é gaúcho, Despore, mano, é um shot tradicional nosso, é uma levada. Mas eu quero tocar... Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Qual a diferença pro baixo? Então, a Deus é gaúcho. Deus é gaúcho. Bem marcado. Não que não seja marcado. Tô numa boa.
Você vê que é mais swingadinho um pouco, né? Ah, mas aí Porra, tem mais técnica aí no meio, né? tem mais técnica, tem mais técnica. Então, então as Tem notas. mais divisões de Como é nota. que chama? Tem umas notas que são Notas mudas? Como é multi, que. Multi? staccato, nota muda. Ó. Sabe que eu tô pensando em tocar baixo, cara? Eu vou te depois. Eu fico no teu lugar na banda, o que que tu acha? Podia, né? Se eu Tu conseguisse ir para gaita e pro vem piano. pro meu. Eu gostei dessas técnicas aí, né? 2 dedos, só imagina, toca só com Só os dois dois. dedos, só dois. Eu tenho que usar os 10 e falta. Pra te Não, mas ver. Mas é aí que brincadeira. tá, porque quando a gente pega uma escala muito rápida, que toda banda faz, quem se lasca é o baixista, porque daí eu só tenho dois para fazer. Tipo, no piano tu faz com as duas, né? Tu tem Sim, os 5 dedos ali, né? sim. E Na verdade, aqui eu uso os quatro, mas aqui é só dois, alternando. vai ter gente falando, vai ter gente que assistir, daí sempre tem aqueles que vão falar assim, né? Mas ele usa dois, tem que usar todos os dedos, porque na técnica tu pode estudar todos. Não, tudo bem, gente. Mas tem baixistas consagrados que usam só os 2 dedos, né? É só os dois, porque a técnica é essa aí. Sim, né? Tu vai tocar, por exemplo, uma música que nós não entramos e foram os percussores de expandir o baixo, por exemplo. Falamos em ritmos do sul, né? Mais os Uhum. nossos ritmos. Mas, por exemplo, o ritmo do rock, né? Que ele é uma coisa mais. O baixo tem uma pegada mais contínua. Lógico, vamos aqui falar de vários ritmos. Estou falando Aham. num geral, né? Pode ser até do nosso rock, músicas, por exemplo, conhecidas, Ana Júlia. É um ritmo. Aí tu trabalha uma nota só. Pode trabalhar, porém, aqui é alternado, né? Nas colcheias. Não, não, não seria o caso da Ana Júlia, porque a Ana Júlia ela faz tipo uma. Mas tipo. Abortar navios mercantes. Aí é contínuo, né? É contínuo. Olha só, Deve ser interessante. divertido tocar. Eu nunca toquei rock, assim, uma banda de rock, mas É. deve ser divertido, porque o baixista, pra quem é baixista, tu consegue ficar mais tempo, né? Ah, Colaborando com a sim. banda. É igual o samba, né? Eu acompanho bastante o pagode também, daí eu vejo que temos um grande. Eu vou dizer que eu sou fã dele, depois tu fala alguns que tu é fã, né? O Uhum. Prateado, um grande Prateado. baixista e produtor musical. Se eu não me engano, um pouco da história que eu ouvi dele, que ele se destacou por usar os Zs do tempo para colocar o Aham, baixo. Então, exatamente. o baixo no samba ele tem muito destaque, né? Eu gostava da música que ele gravou, não sei tocar ela, mas vamos fazer mais ou menos. Sabia que eu estou aqui. Era alguma coisa assim, sabe? Não exatamente isso, Sim. mas ele trabalha mais nas notas do contrabaixo. Cláudio Ah, tá. Rosa também, do Alexandre Pires. Cláudio Rosa. Então, entre os nomes, assim, agora, fala alguns nomes, vamos citar alguns, e depois tu diz o teu favorito de baixista, que tu diz assim, não, esse é o cara que para mim no contrabaixo, no baixo, né? Contrabaixo eu tô falando Uhum. antigamente. Baixo para mim é o favorito. Então, depende, falando por região, ou nacional, ou mundial, falando da nossa região sul, baixista que passou por a nossa volta aqui, que ele fez toda a diferença, ele criou uma história no contrabaixo, o Fábio Fischer, né? Que hoje deve estar no Sim. Mato Grosso, se eu não me engano. Uh, Tem o Juca Mendes, o Cal Vaneira, era da Vaneira, tocou nos Nativos, Garotos de Ouro. Léo Xavier, tocou no Tcheguri. São tudo músicos que eu admiro da nossa volta aqui, entre outros, né? Mas que eu lembro assim de cabeça agora. E o que tu mais se espelhou, assim,
quero tocar igual esse cara. Diferente, lógico, a proporção nacional ou mais nossa região, né? Mas se diz, esse cara é o que eu quero seguir. Aham. Ah, o pai de todos, que todo mundo tem um pouco de inspiração, o Jaco Pastorius, né? Sim. O Jaco Já. Pastorius foi que revolucionou o contrabaixo no mundo, as técnicas únicas dele, E é mais pensando uma, mundialmente, né? sim, e ele é mais uma linha do instrumental no baixo, né? Como nós Ele é falamos instrumental, da galera exatamente. do instrumental Picumã, né? Aham, tinha Ele muitas puxa, melodias criadas por ele. bacana. Tu vê que tem assunto para conversar, né? Nós já estamos É falando aqui, muito ó, assunto, muito estamos assunto. falando já 40 e poucos minutos Esse é o que eu mais admirei pelo seu primeiro, né? Mas tipo, tem Vitor sim, Hugo, tem Roy Batistucci, é sim. muito. Eu tenho dois que eu confesso que eu sempre segui muito, que é o Nico, o Ah, Nico, Nico Nico Assunção. Assunção e Arthur Maia. Sempre ouvi Ah, muito. o Arthurzão era brasileiro, né? Sei. O Arthur também revolucionou o contrabaixo aqui. Até eu gosto muito do making off dele mostrando as gravações de contrabaixo do DVD do Gilberto Gil, que foi gravado na Sim, Jamaica. E eu achei interessante que a gente sempre bota cordas novas para gravar, né? E no sim, reggae eles pegam cordas velhas. Estão há 2 anos certo. lá, porque ele não pode ter nada de, de brilho. Tem que ser região grave mesmo Grave. Eu achei interessante, assim, o cara vai gravar, botou corda velha para gravar, é uma e novidade. ver Eu, características sonoras, né? aham. Mas, Betinho, eu entrei aqui como um convidado e estou saindo como apresentador, fazendo pergunta, mas é interessante porque a gente vai aprendendo Exato. também, né? E nós, no decorrer dos dias, acabamos não sentando e conversando. Ah, hoje vamos fazer um churrasco e vamos falar sobre gaita, vamos falar sobre Nunca baixo, falamos né? sobre música, né? E, Do instrumento, no caso, né? A gente fala sobre produção. sim, mas isso, nos preocupamos sempre com nossas músicas É, do dia a dia, que a gente precisa para o isso. trabalho, né? Mas é interessante. Foi boa É. conversa, Até eu nunca tinha de falado tanto alguma do forma meu já. instrumento que eu toco na vida. Então o povo pode saber aí que é interessante, né? Você vê um músico sobrevive do instrumento, né? Que é o baixo. Então, para você que quer aprender, às vezes alguém sempre vai ter quem vai dizer assim, ah, não vale a pena, não perde tempo. Mas Aham, aqui a gente está falando de vidas e aham, músicos e pessoas que não estão hoje, né? Como, por exemplo, nós não estamos, digamos assim, nos holofotes do grande cenário sim, nacional, mas como nós, eu acho que a maioria, né, também não está. Poucos têm a sorte é, e também a competência de chegar lá, mas muito como nós sobrevivem dos instrumentos. Então é interessante, foi boa essa conversa e falar um pouco interessante. mais do baixo, né? Obrigado pelo teu tempo aí, né? Imagina. Depois tu já deixa a tua palavra aí para a galera que está começando a tocar o baixo. Pode passar tua rede se alguém quiser entrar e chamar e perguntar um pouco mais também, ou trocar ideia, ou Exatamente. até nos corrigir, né? Ó, vocês falaram besteira lá. Tudo bem, manda para nós aí, né? Exatamente. Então, Exatamente. te agradeço antes de te deixar com a última palavra aí, pedir para a galera nos segue no próximo encontro nosso, vamos falar um pouco mais aí sobre outros instrumentos. Vamos estar falando também sobre produção, né? Vamos falar sobre acordeon, vamos falar sobre teclado. É isso aí, nos sigam lá. Deixa a tua palavra aí para quem está querendo começar e se despede da galera. Beleza. Bom, primeiro eu vou agradecendo aqui por esse espaço aqui para falar do meu instrumento, né? Como eu falei agora, que é uma coisa que eu nunca tive oportunidade, assim, de falar tanto de um instrumento que eu me apaixonei muito cedo. E quero dizer para o pessoal aí, o pessoal jovem, ou mesmo de idade, que tem vontade de estudar o contrabaixo, estuda. Não somente o contrabaixo, mas um violão, um teclado, um acordeon, porque a música faz bem para a alma. Eu sei porque a gente sabe, né? Pra gente tocar um instrumento, a gente sabe o quanto faz bem pra gente também. Então é o recado que eu deixo aí pro pessoal. Maravilha. Então, só lembrando, então, quem quer começar, lá no início falamos que o Betinho começou com baixo tonante, então você não precisa começar Começar com gastando, tudo. trocando um carro por um baixo para sair tocando, né? Não, Vai lá, pode. Não precisa ser um tonante, né? Mas tu pode.
tem baixos muito bons hoje em dia, barato. Uma vez não tinha tantos, mas hoje tem Tajimas, que são os baixos de imitação do Fender, que são baratos e tu consegue adquirir por um valor, um custo-benefício bem baixo. E além do baixo, também tem instruções, né? Muito mais fácil hoje na Ah, internet. hoje é muito mais fácil. E se Muito mais quiserem, quem fácil. está assistindo aqui quiser achar o Betinho baixista, como é que eu acho na internet para trocar uma ideia, conversar sobre baixo? Meu nome é que nem feijão preto, né? Nas redes é Betinho Paim. Betinho Paim. Procurar nas redes Betinho Paim vai me encontrar lá. Pode perguntar o que quiser e bater um papo se quiser. Então, maravilha. Obrigado a todo mundo que ficou com Valeu. nós até agora. Esperamos vocês na próxima palestra, próximo momento de conversa sobre o instrumento aí.